programa Antagônico Entrevista de hoje recebe Sávio Barreto, presidente da OAB Pará. Sávio, muito obrigado pela tua presença, obrigado por ter aceito o nosso convite. Eu quero lembrar a todos que esse programa ele é exibido pela uma parceria com a Rede TV e apresentado na Rede TV todas as quartas-feiras, das 17 às 18 horas, e também no site O Antagônico. Sávio, eu quero começar te perguntando aí. Foi uma corrida para chegar à presidência. Vou falar primeiro, o mais interessante é falar sobre o desembarque, mas vamos falar sobre a tua gestão. Como é que foi essa caminhada até aqui, sabe? Você já é presidente da OAB, teve a primeira eleição, você ficou em segundo lugar, e agora você já é presidente da classe. Como é que tá? Como é que tá esse mandato? Boa tarde. Olá, Evandro. Boa tarde aos espectadores da Rede TV. Nós, depois de uma eleição bastante acirrada, como todos puderam Como todas, né, sabe? perceber, Sempre tem. nós conseguimos um feito que é quase inédito, né, no sistema OAB, que é uma oposição ganhar a situação, né? Uma hora ganha. O sistema eleitoral é muito desfavorável para a oposição, mas agora não somos mais oposição, né? Somos situação. Agora é situação. A partir de 1º de janeiro a gente assumiu a gestão e começamos primeiro a tomar pé da situação. A gente praticamente não teve transição, houve uma reunião prévia, só uma única reunião, onde antes da posse, né, em dezembro ainda, nós encaminhamos um ofício e marcaram uma reunião. E basicamente nos colocaram em contato com os funcionários da OAB para a gente começar a se inteirar das rotinas, dos procedimentos. E o fato é que a gente teve que entrar dentro da casa e começar a entender como é que as coisas estavam. E tivemos a colaboração de muitos funcionários de cada setor de inscrição, setor de processos, corregedoria, e fomos aos poucos tomando pé Mas sabe, da eu preciso te situação. perguntar, mesmo depois da eleição, não teve aquele gesto de presidente para presidente, olha, vou te passar o cargo, ainda continuou, digamos, essa rústica depois da eleição e até agora? Houve uma reunião na qual nos foi apresentado o corpo jurídico, que falou a respeito de alguns processos, mas a gente não teve nenhuma entrega de relatório de gestão, correto? Nada. A gente não recebeu papel praticamente. Alguns atos, coisas pulverizadas, mas nada que nos pudesse dar um encaminhamento de como proceder a gestão da OAB dali para frente. A gente se aprendeu entrando na casa e perguntando para as pessoas como é que as coisas deveriam funcionar, estavam funcionando, para a gente poder melhorar as coisas, né? E assim, o que nós fizemos, Evandro, a partir daí? Digamos que janeiro, fevereiro, a gente tomou pé das situações, principalmente da situação financeira. Recebemos a OAB com R$24 mil na conta, nada em investimento, e com déficit de aproximadamente 2 milhões. O que é esse déficit, para eu ser bastante responsável? Eu ainda não passei essa informação, vou te passar em primeira mão. 2 milhões é muita coisa, né, sabe? O que é esse déficit? São déficits de atraso de repasses ao Conselho Federal, atraso de repasses para a Caixa de Assistência, são os chamados repasses obrigatórios, que a OAB, do que arrecada, ela tem que fazer repasses obrigatórios para a Caixa de Assistência e para o Conselho Federal. Então, existem vários atrasos em relação a esses repasses, que são obrigações que a OAB vai ter que adimplir agora. Nós identificamos antecipação. Então, você está falando que são valores que não foram repassados. Isso, eu estou fazendo a composição desse débito de aproximadamente 2 milhões. Eu estou falando desse débito ainda em aberto, porque o débito preciso vai ser apresentado no relatório de auditoria técnico, que já está praticamente concluído. Então, vamos lá. Atrasos de repasses. Nós identificamos também antecipações de cartão de crédito, ou seja, parte das anuidades são recebidas em cartão de crédito, correto? Que vai lá o advogado paga parcelado. O que a gestão anterior fez? Ela antecipou essa receita que está sendo paga até hoje. Ou seja, parte da receita que eu deveria receber hoje, ela já está descontando o débito do dinheiro que foi gasto na gestão passada. Nós identificamos o que nos parece ainda mais absurdo e ilegal, inclusive, adiantamento, empréstimos da conta da Unimed, que é a conta que recebe os valores que a advocacia paga para o plano de saúde. Isso não é dinheiro da OAB, isso é dinheiro que é uma conta vinculada. Por quê? Porque a OAB ela paga em boleto único o plano de saúde de mais de 2 mil pessoas. Mas essas pessoas pagam para a OAB, não pagam para a Unimed. A OAB recolhe
individualmente os pagamentos e paga em boleto único para a OAB. Esse dinheiro que a OAB arrecada individualmente do advogado não é dinheiro da OAB. Eu não posso pegar desta conta dinheiro e emprestar para a Caixa da OAB, nem emprestar para ninguém. E foi antecipado para pagamento parcelado, que nós estamos tendo que arcar com esse pagamento agora. No final das contas, você vai somando esses déficits de valores que eu tenho que adimplir e você vai chegar numa quantia de quase 2 milhões. O fato é que recebemos um déficit financeiro muito alto, praticamente sem condições nenhuma de aportar qualquer valor a nível de investimento, e estamos concluindo agora um plano de saneamento de contas. Porque nós vamos ter que alinhar as contas da OAB para a sua realidade financeira, ainda vamos ter que pagar as despesas que foram feitas pela gestão passada e transferidas para esse cliente. Agora, e sabe, estamos falando aí de uma entidade de direito. O advogado trabalha com direito. Nesse caso, como é que funciona a entidade? Responsabilização? Apesar de ser uma Primeira questão da aprovação de contas, né? Então, essas contas que vão ter que ser apresentadas por aí referente ao período do ano passado, a gente vai fazer uma análise que vai ser uma análise técnica, inclusive essa auditoria que a gente contratou para fazer esse levantamento vai ser utilizado como subsídio, e se confirmar de fato todos esses fatos e irregularidades, a conta vai ser desaprovada, né? Mas isso é um julgamento que vai ser feito posteriormente, que é um julgamento técnico, né? Com base numa auditoria financeira. Até aí chegar a responsabilização, né? Porque nesse caso, se esse dinheiro não foi repassado, aí você está falando, esse dinheiro não foi repassado para fundos e tal. Mas se ele existe no final das contas, tem que haver uma responsabilização. Não é isso? Me corrija se eu estiver errado. Isso, existem duas situações aí jurídicas. Uma coisa é você descumprir obrigações, né, natureza financeira de uma instituição sem se apropriar de dinheiro. Tá? Isso implica em desaprovação das contas e você não causou prejuízo. Digamos, Certo. por quê? Você antecipou receita, você não fez repasse. Mas eu não estou falando de desvios. Tá certo. Então, isso gera desaprovação de contas. Se identificarmos situações de ilícito, de fato, de desvio alguma coisa, eu não estou fazendo nenhuma afirmação nesse sentido, porque qualquer questão sob suspeita já nesse patamar, eu não vou anunciar isso, eu vou deixar isso para ser colocado oficialmente. Tá? Então, não vou me antecipar em relação à questão de ilícito. Nesse caso. Mas não quero ser leviano nisso. Mas qualquer situação que se apure no final dessa auditoria de ilícito, aí sim, além da desaprovação de contas, pode gerar e deve gerar uma responsabilização criminal e civil por prejuízo. Entendi. Então, obviamente que isso está em curso, isso vai ter um resultado que será analisado tecnicamente, como você está falando. Sim. Mas falando agora de gestão, o que o teu mandato? Obviamente, você tinha uma bandeira de campanha, a promessa dos advogados, como é que está sendo? Você está conseguindo implementar pelo menos aquilo que foi prometido em campanha? É possível fazer isso? Você já me enumerou algumas dificuldades. Mas como é que está a gestão? Está dando para caminhar? Então, dá para fazer muita coisa e estamos fazendo que não depende de recursos. Eu vou te dar exemplos. Primeiro, um aprimoramento administrativo com a mudança das nossas resoluções internas e atualização do regimento interno. Para que isso? Para melhorar o funcionamento de diversos setores. Vou dar vários exemplos aqui. Estamos mudando o funcionamento da nossa corregedoria, né? Nós temos, no nome da corregedoria, algumas redundâncias que acabam atrasando o funcionamento e o trâmite dos processos disciplinares. Umas situações juridicamente, Evandro, que não se sustentam nas regras mais básicas do direito processual, como, por exemplo, a pessoa que instrui o processo disciplinar, ela não julga. Quem julga é uma pessoa que não instruiu. Só no estado do Pará isso acontece, né? E isso viola um princípio do processo, que é o princípio da identidade física do juiz. Então, quando o cara vai julgar, ele vai julgar o processo que ele não instruiu, muitas vezes ele discorda da instrução do processo. O que estamos fazendo? Estamos saneando isso. Estamos pegando os regulamentos de outras seccionais que funcionam de modo otimizado e melhorando o funcionamento da nossa corregedoria. A gente vai lá no setor de processos. O que nós verificamos no setor de processos? Nós não tínhamos regramento em relação ao funcionamento do setor de processos e principalmente do setor de comissões. Aí o que nós fizemos? Vamos pegar o setor de comissões. Nós pesquisamos vários regulamentos de setor de comissões. Sabe o que é as comissões, para vocês entenderem? São aquelas dezenas de comissões temáticas,
seja voltadas para a sociedade, seja voltadas para as jurídicas, comissão de processo, comissão de direito do trabalho, comissão de São direitos várias humanos, divisões da entidade, isso né? sem Cada um. regramento nenhum. Aí o que é que nós fizemos? Visitamos outras seccionais, pesquisamos, vimos outros regramentos e implantamos um novo funcionamento, na verdade, o primeiro regulamento de funcionamento das comissões. Aí isso envolve fixar obrigações para o presidente da comissão. Olha, você é presidente, você tem a obrigação de fazer uma reunião ordinária todo mês. Não pode mais ter comissão sem fazer nada. Se você não entregar pelo menos uma reunião ordinária com uma ata, com as suas deliberações todo mês, essa comissão não tem mais por que estar existindo. E antigamente, sem regulamentação, a pessoa pegava lá o nome de presidente de comissão, aí ficava dizendo no Instagram que sou presidente de comissão, ficava anunciando que sou presidente de comissão, usava aquilo para fazer o marketing pessoal, mas não produzia nada para o AB. A comissão não fazia nada. Então isso mudou, agora tem regramento, tem obrigações, se a obrigação não for cumprida, o setor de comissões vai atrás da pessoa e pede a prestação de contas dele. Então, nós estamos Pode fazendo ser um papel decorativo, né? eu diria assim, é uma grande reforma administrativa que estamos fazendo dentro do sistema, e isso não envolve dinheiro, isso envolve mudar regulamentos e otimizar processos. E nisso, só enfatizando um que para mim vai ser a etapa mais revolucionária de otimização do serviço da OAB, é quando a gente conseguir, por meio de uma consultoria em sistema de TI, fazer a integração dos nossos sistemas internos. Exemplo, nós temos hoje um sistema chamado SGD que controla processos. E nós temos um sistema chamado Proteus que controla o financeiro. Esses sistemas não falam entre si. Eles não conversam. Você tem que criar uns APIs para eles falarem entre si. E qual a importância deles falarem entre si? Se eles não falam entre si, eu não posso, por exemplo, emitir eletronicamente uma certidão com um advogado. Que certidão é essa? É a certidão que diz que o cara está adimplente e que ele não tem nenhum processo disciplinar. Que pedem muito para a OAB. Olha, eu quero uma certidão dizendo que eu estou quite com a minha anuidade e que eu não respondo o processo disciplinar. Sabe como é emitida hoje essa certidão? Ele requer a certidão, aí uma pessoa recebe o e-mail ou a solicitação, ela abre o sistema, abre um documento do Word, consulta o sistema para ver se tem processo, preenche, e depois abre outro sistema para ver se está... E aí vai fazer a certidão. Quando eu integro os sistemas, eu tiro o ser humano dessa história. O cara faz o requerimento, paga a taxa, o sistema gera a certidão e entrega para ele na mesma hora a certidão automaticamente. Eu economizo pessoas, eu economizo tempo, respondo a certidão para o cara na mesma hora, ele não tem que ficar ligando para o presidente, que é o que eu fico recebendo aqui no meu WhatsApp, não sei quantas ligações, cadê minha certidão? Está demorando, ainda não responderam. A gente corta todo esse transtorno para a Com advocacia. certeza. A gente volta daqui a pouco para o segundo bloco dessa entrevista com o Sávio Barreto. Eu quero convidar todos vocês, aos amigos do Antagônico da Rede TV, dia 28 de maio, a Giovana Antonelli, ela vai estar no Hangar, é uma promoção do Antagônico, ela vai estar no Hangar, palestrando só para as mulheres, uma palestra sobre empreendedorismo. Então, eu estou convidando a todos, mas esse convite quem vai fazer é a própria Giovana. Solta aí. Olá, minhas empreendedoras guerreiras de Belém. Eu, Giovana Antonelli, vou estar aí com vocês no dia 28 de maio, no auditório do Hangar Centro de Convenções, às 21 horas, palestrando para vocês. E eu quero convidar todas as mulheres para estarem junto comigo. Bora? Até lá! De volta aqui na entrevista com o Sávio Barreto, presidente da OAB. Eu quero convidar todos vocês para o aniversário do Antagônico, tá? Dia 14 de agosto, no Mangueirão, viu, Sávio? Você é nosso convidado, Paulo Ricardo e Raça Negra. Uma grande noite, aniversário de 4 anos do Antagônico, estão todos convidados. Sabe, vamos voltar aqui a nossa conversa e vamos agora para o que interessa. Vamos falar sobre a eleição aí, sobre a lista para o desembargo. Os advogados estão correndo todos para tudo quanto é lado. E iniciou-se o processo. É uma vaga a mais, um desembargador vai ter o Tribunal de Justiça pelo 5º da OAB. Eu não vou te perguntar quem vai ser, porque você não vai me responder. Você vai dizer que cabe ao voto. Mas como é que está essa história, sabe? Começou o processo, fala o passo a passo disso para a gente. Eu só posso lhe dar as respostas que eu tenho. Aquelas que eu vou lhe dar, aquelas que eu não tenho. Pois é, mas como é que está? Como iniciou o processo? Vamos lá. Deixa eu te dar aí um contexto geral, que é importante as pessoas compreenderem isso. Claro, com certeza. Você tem o provimento federal, que é o provimento 102, que regulamenta o 5º Constitucional do Conselho Federal.
Mas esse provimento, ele deixa a seccional em liberdade para estabelecer as suas regras próprias. Isso significa que a seccional ela pode decidir que ela fará a lista sextupla, só o conselho seccional, sem consultar a classe. Eu posso consultar a classe sem passar pelo conselho seccional, apenas homologando, ou posso criar sistemas híbridos, como nós criamos. O que é o sistema híbrido? O sistema em que existem duas peneiras. Primeiro, no conselho seccional, que no caso do nosso provimento vai reduzir a lista para 12. Nós temos atualmente 29 inscritos. Então, 29 inscritos. Né? Essa inscrição já encerrou, né? Já encerrou. Certo. Tá? 29 inscritos e nós vamos reduzir para 12. Mas esses inscritos ainda podem ser impugnados. Então, podem cair pessoas. Me fala um pouco até a disso de lista prazo, final. sabe? Como é que funciona isso? São inscritos, qual é o Nós período? damos. Período para... Vou te dar os prazos corretos aqui. Ó. Pois não. Nós tivemos 29 inscritos, tá? Desses inscritos, desses 29, 17 apresentaram autodeclaração de serem pretos ou pardos. E aí nós encaminharemos esses 17 para uma comissão de heteroidentificação da UFPA, que vai confirmar ou não a sua condição racial, certo? Rapaz, a coisa... Paralelamente, Não tem um rito disso, né? Paralelamente, está correndo os prazos de impugnação. Nós vamos publicar a lista dos inscritos e vai correr os prazos de impugnação. E pode ser impugnado, inclusive, nesse quesito. Isso. O que vai acontecer? Olha, dia 7/5, nós vamos publicar o edital com as inscrições deferidas, ou seja, quem atendeu os requisitos do edital. Tá? O que a comissão está fazendo agora? Ela está analisando o processo dos 29 e está mandando, eventualmente, quem está ok, já está ok. Mas quem tem pendência documental, a comissão está notificando para sanar a pendência. Se a pessoa sanar a pendência, ela vai estar ok. Se ela não sanar a pendência, ela vai ser considerada inapta. Me diz uma coisa, a própria comissão pode identificar alguma coisa ou tem que ser provocada para uma impugnação, por exemplo? É assim, A comissão identifica, olha, esse aqui não é preto nem pardo, pode ter essa situação? a comissão, nesse momento, ela está analisando os processos de inscrições e verificando se toda a documentação exigida está constando lá. Se não constar algum documento, ela notifica e manda você dar um prazo único. Olha, você tem 3 dias para corrigir o seu problema documental. Se corrigir, você está ok. Se não corrigir, você cai fora. Certo. E aí, quando ela notificar todo mundo e todo mundo apresentar suas respostas, ela vai publicar no dia 7/5 as pessoas com as inscrições deferidas. Pode ser os 29 ou podem cair. Bom, dia 7/5, tá? Tu está falando do dia 7 de maio, não é isso? 7/5, 7 de maio. Isso. Pois é. Então, nesse período aí, já passou o período de impugnação, correto? Não, aí que vai começar a impugnação. Ainda é por análise enquanto da ainda está comissão. só na análise da comissão. Quando ela Então, ainda vai deferiu- abrir esse... Exatamente. Aí, quando defere, vamos para o segundo passo. Quanto Aí, dia tempo vai pra- 7/5 publica, até o dia 12/5, prazo para impugnação. Tá? Aí, nesse período, é que vocês podem ser impugnados. Exatamente. Depois tem a manifestação de quem foi impugnado, que vai se defender, e dia 26/5 vai ser publicadas as decisões sobre as impugnações. E quando é que sai a nova lista, digamos assim, definitiva aí para... Ainda tem recurso para o conselho, e aí nós vamos ter julgamento de recursos e, finalmente, no dia que ainda vai ser designado, que deve ser final de junho, a arguição daqueles que as impugnações não forem julgadas procedentes. Nós vamos ter a sessão de arguição junto ao Conselho Seccional. Agora fala-se muito aí, sabe? Justamente essa questão que está tocando. Pode existir alguma impugnação que pode embolar o meio de campo, dentro assim, parar esse processo? Evans, Isso é possível. é possível ter judicializações. Vou te dar A partir do momento que o cara não aceita uma decisão da comissão e judicializa. Eu vou te dar. Aí para Eu não isso. tenho tanto receio da comissão, tá? Porque
essas situações elas são muito objetivas. É muito fragilizado você judicializar por esses critérios objetivos de admissibilidade, né, de uma impugnação ou não. O que eu tenho receio, por conta do que está acontecendo em outros pleitos, são judicializações por conta do critério racial. Nós temos hoje, né, eu não sei, vou dizer precisamente, mas pelo menos 4 editais suspensos judicialmente por conta de decisões da Você está Comissão de falando de outros estados, é Identificação isso? de outros estados. Significa o seguinte: a pessoa ela tem documento de que é parda, documento de certidão de nascença, tem outro documento X de que é parda, já participou do concurso público como parda, mas ela é submetida à comissão de identificação e diz que a pessoa é branca. Aí a pessoa entra com mandado de segurança, porque ela tem vários documentos dizendo que é parda, ela quer concorrer como cotista, aí o juiz manda suspender o pleito para decidir se é cotista ou não, e aí você fica com o pleito suspenso. O Conselho Federal, no mês passado, proferiu uma decisão julgando todos esses processos, mas o Conselho Federal, não é a Justiça, que a Justiça trata, O conselho é dizendo o sim. seguinte: não interessa o documento que você tiver dizendo que você é pardo. O que vai lhe identificar como preto ou pardo é a decisão da comissão de heteroidentificação, que nem sempre bate com o seu documento, Entendi. entendeu? Então, o que vai valer é a análise técnica. Isso já é uma decisão pacificada do Conselho O da OAB. Conselho Federal diz que, no âmbito da OAB, quando você adota a cota racial, o seu parâmetro não é prova documental de que a pessoa é parda ou preta em qualquer documento oficial que seja. É a decisão da comissão de heteroidentificação. Então, porque, de fato, você tem muitas pessoas que têm documento como pardo, mas, de acordo com o entendimento hoje dos profissionais que estudam essa questão racial e que formam essas comissões de heteroidentificação, eles entendem que você não é pardo. Porque esse próprio conceito e esse entendimento ele evoluiu ao longo do tempo. Então, por exemplo, eu sei que hoje o entendimento para que a pessoa seja parda está muito mais ligado ao fenótipo, está ligado também à experiência de vida dessa pessoa. Você vai numa comissão de heteroidentificação, a pessoa vai lhe perguntar, você vai olhar para a sua cor da pele, você não é branco, ok. Mas ele vai lhe perguntar, me diga uma experiência que, em razão da cor da sua pele, você sofreu que lhe fez fazer uma perda de oportunidade. Aí a pessoa não conta, não consegue dizer isso. Se você não tem essa experiência, a cor da sua pele nunca lhe gerou prejuízo, como já gerou para muitas pessoas, né? Então é esse tipo de análise que é feita, que não bate muitas vezes com aquilo que está no documento. E aí isso pode gerar judicialização, e eu espero que não gere no nosso Tomara, caso. né? Mas pelo número de inscritos, que foram muitos, né? 29 nessa disputa aí, eu achei até um número bastante elevado em relação ao. Mas isso foi motivo de muita comemoração minha. Quando a gente tinha, assim, eu queria muito que esse pleito transmitisse a toda a advocacia a possibilidade efetiva de concorrer no processo seletivo por quinto e que não houvesse uma situação carimbada. O para todos. Exatamente. Então, quando você vê Todos podem 29 participar, pessoas, sabe quantas pessoas tiveram no pleito passado? 12, 11 ou 12? eu acho que foi 2. Nós triplicamos o número. É óbvio que isso denota uma confiabilidade maior na sua chance, porque ninguém vai dar o seu tempo, o seu dinheiro, né, o seu suor para competir num pleito como esse, uma exposição pública, se não acreditar que tem uma lisura no processo. Então, para 29 pessoas comparecerem, a gente entende que é uma confiabilidade de que vai ter um processo justo de seleção, pelo menos na formação da lista sextupla. Daí para frente, é a confiança no tribunal e nas outras etapas. A nossa obrigação é a informação da lista sextupla. E formar essa lista sextupla com base em critérios objetivos e não numa situação já pré-determinada. Agora, você disse que comemorou, mas pode ser aí também uma faca de dois gumes, porque 29, isso pode gerar aí, depois que reduzir para 12, que você reduz para 12 agora no Conselho, não é isso? Sim. Pode gerar também aí, estou apostando nisso, mas pode gerar, com esses números de candidatos, pode gerar também um número grande de impugnações, judicializações, por exemplo. Isso é possível, é verdade. Tendo esse número de candidatos, não sei se eu estou fazendo aqui Assim, não se pode questionar a regra em si, porque nós temos total liberdade para fazer isso. Então, você vai ter ali uma decisão de um conselho seccional que vai eleger 12 candidatos, 6 homens e 6 mulheres, né? O que cabe a cada um dos 29 candidatos
fazer? É conversar com os seus conselheiros seccionais. Eu gosto de dizer, Vânia, e quero dizer isso publicamente aqui no teu programa, não haverá, por parte do presidente que vos fala, nenhum encaminhamento de listinha com o meu conselho dizendo como eles devem votar. Então, não vou usar minha condição de presidente, que é um poder que eu tenho, né, um poder político que eu tenho, para encaminhar a nenhum conselheiro a forma com quem eles devem votar. Eu vou votar de acordo com a minha consciência e vou prestigiar, e digo isso abertamente, vou prestigiar quem mais me apoiou na eleição. Eu acho que isso é um dever que eu tenho. Com Eu certeza. vou fazer uma eleição, eu vou olhar para as pessoas, tem muitos bons candidatos. Desses 29 aqui, tem dezenas de pessoas habilitadas para honrar a classe no Tribunal de Justiça. Então, entre tantas pessoas habilitadas, quando eu tiver que escolher entre dois aqui para tomar minha decisão, eu vou, pô, esses dois são bons. Quem foi que mais me apoiou? Vou votar nele, porque eu quero É uma nele. questão de justiça também, né? Eu acho que é correto assim. É o com meu certeza. critério que eu vou usar. O outro não pode querer ficar chateado. Não, mas eu sou bom, você é bom, mas por que eu vou votar no cara que me apoiou? Ele foi leal a mim na eleição, me ajudou a chegar até aqui, a construir esse novo processo seletivo, eu quero votar nele. E assim eu farei. Mas eu não vou encaminhar o meu conselho, listinha e dar pressão para votar em quem eu quero. Eu vou deixar os conselheiros livres para decidir o que eles quiserem, para receberem os candidatos, ouvirem os candidatos olho a olho, e cada um tentar fazer o seu convencimento. Nessa primeira etapa, o que esses 29 têm que fazer? Conversar com os 52 conselheiros, pedir uma reunião, ir lá no escritório deles, conversar, se mostrar, se apresentar. Carimbar o voto, né? Exatamente. Isso. Depois, se estiver entre os 12, aí vai para eleição pesada. Isso. Aí tem que... A gente vai já voltar no próximo bloco para continuar falando desse assunto já para a eleição do varejo, quando eles vão atrás do voto que vem a eleição. A gente volta daqui a pouco. Olá, de volta aqui para o último bloco dessa entrevista com Sávio Barreto, presidente da OAB. Eu quero mais um convite para vocês, gente. No dia 20 de dezembro, o Antagônico, para o Festival Antagônico de Música lá no Mangueirão. E nós, os nomes que estaremos lá na mesma noite, sabe? Fábio Júnior, Amado Batista, João Bosco Vinícius e Fagner. Isso vai ser uma noite mágica, gente. Então, todos convidados, dia 20 de dezembro, Festival Antagônico de Música no Mangueirão. Vamos voltar aqui agora, Sávio, para falar do segunda etapa, depois do conselho. Mas antes, eu quero te perguntar de uma foto que circulou por aí da vice-presidente da OAB, que é ao lado de uma candidata. Eu quero saber sua opinião sobre isso, né? Isso gerou muito burburinho. E eu vou pedir, rapaz, eu vou perguntar para o Sávio, o que tu acha disso, Sávio? Não é questão de defender a minha vice-presidente, não, porque eu mesmo caí nessas situações, tá? Olha só o que acontece. A gente Só tá ali. passa lá, tira uma foto. Então, olha só, a diretoria está diariamente na OAB. Foram 29 candidatos que foram até a OAB com grupos de advogados, social media, né, drone, para fazer as filmagens, bater foto com a galera lá e divulgar o seu estudo de candidatura. Vou falar do meu caso e vou falar em seguida do dela. Sempre que chegava... A foto já apagou. Não teve a minha foto. Aliás, teve a minha foto, aliás, teve. Mas não circulou. Olha o que aconteceu. Toda vez que chegava algum grupo lá para registrar, como eu sou presidente, eu ficava lá na minha salinha. Aí o pessoal vinha e eu falava, não vou. Não interessa se é candidato que eu gosto ou que eu não gosto. Eu dizia, fiquei trancado e dizia, avise que eu não vou bater foto. Mas eu ia atrás. Por quê? Porque eu sou presidente, né? Do conselho que vai eleger a pessoa, ficar batendo foto com o candidato. Claro. E aí eu ficava na minha, trancado na minha salinha ali. Aí eu dava uma olhadinha, a pessoa já foi embora, já. Então eu ia para casa. Mas numa dessas, olha só, eu tô chegando na OAB, e o colega me para, não, você que bateu a foto. Porque o cara te abraça, quando vê já tem 3 pessoas batendo foto, que ele estava lá com a equipe de mídia, né? Aí bateu foto. Aí quando eu vi, bateu a foto, já tinha batido, né? Aí quando ele viu bateu foto, eu só chamei o meu querido colega, falei, meu amigo, só vou lhe pedir uma coisa, não publique. Por favor, não faça isso, sou presidente. Não, tá bom, sabe, não te preocupe. Tal. Eu falei, eu vou lhe pedir sinceramente. Já bateu a foto, não pedi para apagar a foto, nada, eu confio em você. Não, tudo bem. Ele não publicou.
Mas se quisesse publicar, ele ia estar enrascado, né? Aí acabou, então saiu uma foto da minha vice-presidente, uma das candidatas, com certeza foi parada, mas que eu saiba foi apagado logo depois. Mas claro, 29 candidatos, todo mundo à flor da pele, né? Acaba gerando aquele burburinho todo, mas eu sei que foi apagada a foto. E tem mais, Evandro, eu fiz uma enquete no Conselho Seccional, ainda não soltei isso, tá? Vou dar mais uma informação nova para ti aí. Eu fiz uma enquete no Conselho Seccional a respeito disso. Depois de tanta polêmica, questão de foto e tudo mais, e consultei. Pessoal, o Conselho Seccional vai exercer uma função de decisão a respeito da formação da lista duodécima, né, dos 12. E aí, eu consultei, pessoal, na minha opinião, nós teríamos que estabelecer uma regra para que os conselheiros, incluindo a diretoria, não expressassem a sua intenção de voto. Certo? Vocês concordam com isso? Porque isso não está normatizado. Isso que é verdade. Eu não posso dizer que um conselheiro que vai votar assim como eu, amanhã sai batendo foto, dando apoio a um determinado candidato. Mas é uma questão de prudência, né, sabe? É uma questão ética, né? Eu não tenho norma ética se você tá proibindo isso. Mas por dever de cautela, eu consultei e a ampla maioria disse que realmente nós devemos receber os candidatos. Se os candidatos vierem ao nosso escritório, a gente pode bater foto da visita, porque visitou, não vou dizer, não bate foto da visita. Né? Você visitou. Mas o conselheiro não poderá declarar apoio ao candidato A, B e C. Pode bater foto? Pode, porque se ele é visitado, olha, visitou, aí no outro dia outro visita, bate foto de novo, e assim por quê. Mas não declarar voto antes do pleito. Aprovamos isso, e a comissão eleitoral vai fazer um encaminhamento de uma recomendação para que todos os conselheiros, incluindo a diretoria, não façam mais isso. Vamos voltando a essa questão passando essa fase de conselho, estaremos 12 nomes, né? 12 nomes, 17 saem fora do jogo nessa primeira fase do Big Brother da OAB do Pará. Aí começa, qual é o processo? Começa os candidatos vão garimpar voto no interior e dentro de Belém também. Como é que é esse processo? O Anamano, qual é o prazo para isso? E como ocorre a eleição? A gente vai fixar ainda a data da sessão do Conselho, que vai fazer a sabatina e a eleição dos 12, que deve ser pelo meio de junho. Quando o Conselho Seccional eleger os 12, abre a campanha eleitoral para a classe, que está programada para ser a eleição no dia 11 de agosto. Ou seja, você vai ter mais ou menos do meio de junho até 11 de agosto para fazer campanha. E a campanha já olho a olho. Sabe, hoje já pode pedir voto, né? Os que estão inscritos. Quem está inscrito já pode pedir voto, né? A pessoa só não sabe se vai participar da eleição. Não, exato, né? Porque não sabe se vai para o... Aí, então, abre os 12 vão a campo, né? E como é que ocorre essa eleição? Ainda não tem a data exata da eleição, não é isso? Deve ser dia 11 de agosto e nós vamos fazer online. Queremos usar o sistema do TRE. Ou seja, o advogado de qualquer local com o seu token vai acessar o sistema e depositar o seu voto. Ele vai votar em 3 homens e 3 mulheres. Os 3 homens mais votados e as 3 mulheres mais votadas vão compor a lista sexta, que vai para o tribunal. Eu esqueci de um detalhe importante, tenho que te perguntar isso. Houve uma mudança na tua gestão, porque existiu uma dúvida no início se seria primeiro a votação dos advogados depois do conselho. Houve alguma coisa nesse sentido? Eu inverti a ordem, eu inverti as peneiras. Seria o sistema anterior, como existiu o sistema anterior, primeiro a votação. No sistema anterior, a classe elegia 12 e quem fazia a lista sexta era o conselho. Eu inverti, eu entreguei a decisão para a classe. Agora, o conselho tem um poder menor. Eu reduzo para 12. E quem vai decidir os 6? Eleição geral. Entendi. Então, nesses são já dos 12, já é 3 homens e 3 mulheres. Exatamente. Eu mudei as peneiras. Eu fiz isso aqui, ó. Antes era primeiro a classe, depois o conselho. E agora eu fiz primeiro o conselho e a decisão final da classe. Tá. Então, vamos lá. Para o tribunal irão, que é a próxima fase aí, 3 homens e 3 mulheres. Os mais votados. Os mais votados. Na classe. Da classe, não é isso? Classe.
Ou seja, pode haver, o cara pode se dar bem no conselho, mas pode não se dar bem na votação, não é isso? Exatamente. Que é todos os advogados. Estamos falando de quantos advogados aptos a votar? Hoje, 11 mil de 30 mil, mais ou menos. Então, e esse período. Aí me fala outra coisa importante: esse período já está encerrado ou o camarada pode. Não, Porque depende de anuidade, não é isso? Depende. É. Ele pode pagar e votar? Como é que é isso? Ele pode até o dia da eleição? não vai ser até o dia da eleição, porque provavelmente vai ter uma data limite que a gente ainda vai divulgar, porque isso é o sistema do TRE que vai dizer, que é a data limite para informar o TRE que aquela pessoa pode votar. Isso vai ser lá na frente, talvez seja. Eu quero a data mais próxima do pleito possível, que é para dar o maior prazo possível para você realizar. Eu só não tenho essa data fechada. Mas nós vamos Porque é bom divulgar. bem, mas se você for. Claro, Lógico. quanto mais pessoas se regularizarem para votar, você regulariza, obviamente, a sua Mas receita. tu acha que isso é o quê? Uma semana antes da eleição? O que a gestão pensa nesse caso? Eu creio que deve ser uns 15 dias antes da eleição, que você deve informar o TRE de quem tá, a lista de quem está apto. Tá. E depois vai para o tribunal. Qual é o prazo disso? Depois a OAB encaminha esses seis. Não há prazo regimental, mas eles fazem de imediato. Historicamente, o tribunal, em 30 dias, 60 dias, já marcou a sessão para fazer a lista tríplice. Tá. Caberá o tribunal elimina 3 desse jogo. Aí Exatamente. aí não tem mais esse critério lá, né? Não, ele não tem critério racial nem paridade. Ele escolhe 3 e manda para o governador. Aí vai, então, o tribunal decide e vai ao governador. Tu acha que isso tudo nós conheceremos esse novo desembargador? Já está fim de outubro. Outubro. Porque a eleição vai ser em agosto. Então a decisão final deve bater em outubro. Rapaz, é uma eleição longa, né? Mas isso com os prazos todos que nós iniciamos o processo eleitoral dentro do prazo regimental de 30 dias. Eu fui comunicado dia 19 de fevereiro a vacância da vaga, eu publiquei o edital dia 19 de março. No pleito anterior, o processo iniciou 2 anos depois. Tá. Isso, depois de todo esse procedimento, essa posse, sabe, ela é imediata? É imediato. A partir do momento existe Da nomeação, uma semana depois, em seguida. uma semana, 2 semanas, vai ser marcada a sessão de posse. Então teremos aí, se você for pensar, nós estamos já dando abril, né? Até isso tu fala respeitando todos esses prazos, né? A gente não tem como cortar isso. Isso aí fazendo os prazos dentro do mínimo necessário. Aí tu estava dando exemplo, sabe? Existe em outros estados, digamos, esse mesmo caminho onde o processo está emperrado por conta ou emperrou por conta de judicialização? Judicializações, dependendo do pleito. Como qualquer certame, como numa licitação, sempre pode ter uma judicialização. Isso aí é impossível de prever. Realmente. Saro, foi um prazer te receber aqui. É uma tarefa difícil, porque os candidatos estão aí pedindo votos, né? E o presidente sempre é muito assediado. Tá? Eu te desejo sorte nessa condução, não só na condução da eleição, mas também na tua gestão, mas na condução como presidente da OAB. Eu quero deixar agora as nossas câmeras para as suas considerações para quem nos assiste nesse momento. Eu quero primeiro agradecer, Evandro, a parceria e parabenizar pelo teu trabalho à frente do Antagônico, que cresce cada vez mais como órgão de imprensa. Falar que eu sou um grande defensor da imprensa livre, né? Eu acho que bom. Seja qual for a sua opinião, boa ou ruim, seja qual for a informação, ela tem que ser passada com o máximo de liberdade, né? Eu sou um civilista e tenho mestrado em liberdade de expressão. Então é um prazer para mim dialogar com a imprensa, ter sempre uma conversa franca, né, sem restringir qualquer pergunta. Eu te agradeço essa oportunidade. Quero dizer que o trabalho está muito intenso na OAB, que a gente está comprometido em fazer um pleito muito justo, democrático e que tenha legitimidade. Nós queremos que o representante do quinto satisfaça alguns, não satisfaça outros, seja proveniente de um processo legítimo no qual a classe participou e tomou essa decisão. O processo democrático não garante a escolha do melhor, mas garante a legitimidade daquela pessoa que foi escolhida, que ela realmente representa a vontade da maioria. E é isso que a gente quer,
que chegue lá um desembargador ou uma desembargadora que acessou esse espaço pela vontade da classe. Não importa se vai agradar ou desagradar alguns. É isso, amigos. O Antagônica Entrevista retorna. Obrigado pela atenção de todos, obrigado pela audiência, pelos amigos da Rede TV do Antagônico. A gente retorna na próxima quarta-feira.